O tema da nossa aula de hoje vai ser o aluno com altas habilidades e na primeira parte nós vamos conversar um pouquinho sobre a definição e conceituação das altas habilidades. E para iniciar a nossa aula hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as características, para a gente poder conhecer um pouco melhor esse aluno que vai estar atuando conosco e que já é parte, muitas vezes, da nossa sala de aula. Então, o aluno com altas habilidades, ele tem uma curiosidade, uma vivacidade mental, uma motivação interna, a persistência na área de seu talento, a capacidade de resolver problemas, energia, né, que não é somente das crianças com altas habilidades, habilidades em assumir riscos, sensibilidade, pensamento original e divergente e uma conduta criativa. Então, nós podemos perceber que os alunos com altas habilidades, eles têm características que muitas vezes são semelhantes a todas as outras crianças. Então, no momento desse diagnóstico e desse atendimento, nós temos que ter como parâmetro também as habilidades e as dimensões que essas pessoas carregam. Como nós já falamos, as dimensões envolvem a cognição, a afetividade e a parte social desse ser humano. E aí vocês podem verificar uma imagem de Platão, onde nós falamos que esse também, apesar de ser um dos estudiosos e filósofos, também tinha um conceito de altas habilidades ali durante a sua atuação como filósofo. No entanto, o que nós podemos observar também é que naquela época os estudos ainda estavam iniciando e hoje nós já temos algumas determinantes que nos fazem trabalhar um pouco melhor com essas situações, no caso dos alunos ou das crianças com altas habilidades. E é para isso que nós estamos hoje aqui, para discutir e conhecer melhor, até mesmo para que nós possamos chegar ali no momento das intervenções, nos momentos das escolhas, das estratégias, das metodologias, com mais consciência e assim atender melhor esse aluno que vai estar junto conosco. Então, Smith, 2008, ali ele fala que as pessoas com altas habilidades são aquelas que foram identificadas na pré-escola e no ensino fundamental por terem demonstrado ou terem, de fato, um potencial de habilidades que evidencia uma capacidade de alto desempenho nas áreas intelectuais, criativas, acadêmicas específicas, com habilidade de liderança e realização nas artes visuais, e por essas razões requerem serviços que não são comumente oferecidos pelas escolas. Aqui é importante que nós possamos discutir um pouco sobre essa questão até mesmo do diagnóstico. Quais são as primeiras hipóteses ou os primeiros sintomas? Porque as altas habilidades, ela não é apenas detectar, por exemplo, QIs. Né? Nós não estamos falando de QIs, até mesmo porque nós, professores, não temos esse instrumento como nossa formação. Então, essa parte mais aprofundada, né, desses exames, desses instrumentos que os psicólogos usam, isso cabe somente a eles. No entanto, numa prática em sala de aula, nós podemos aí identificar, por alguma razão, crianças que têm algumas características dentro das altas habilidades e aí nós vamos poder dizer para a coordenação pedagógica que existe algo a mais com essas crianças ou com esses alunos para que nós possamos aí buscar profissionais que possam nos auxiliar durante esse processo de investigação. Agora, como que nós podemos definir altas habilidades? Quais são as demais características que podem nos auxiliar nesse processo? Então, algumas características são a constituição neurológica, que vai mexer ali com a questão da aprendizagem, da memória e o processamento das informações, que está muito ligada à parte da cognição em si.
Para falar das altas habilidades, nós precisamos aprofundar ainda mais essa dimensão que é a cognição, para que nós possamos entender o funcionamento desses alunos, que é a nossa parte pedagógica, é a nossa parte docente. E ali nós também estamos para realmente estar discutindo o que nós podemos fazer de mais direcionado para esses alunos. No entanto, nós precisamos relembrar a parceria, né? Como nós sempre falamos, a parceria entre a família, a escola e a sociedade. Então, aqui é onde que entra o papel dos pais e dos responsáveis. Eles são peças-chave, né, nesse processo. Mas por que que a gente fala isso? Porque, como nós já comentamos aqui, a família é o primeiro ambiente em que a criança é inserida. E até a criança ir para a escola, ela já tem uma bagagem prévia. E que nós precisamos também considerar a fala desses pais e desses responsáveis. E quando eles são inseridos na escola, eles também já vão para o meio social. Então, eles saem dessa família, vão para a escola e automaticamente eles já estão inseridos em um meio social. O que é muito importante a gente lembrar como que essa família também lida com essa questão social, dessa inserção do filho numa sociedade. Muitas vezes nós também precisamos considerar que essas famílias não têm um conhecimento anterior do que é altas habilidades. Então é possível que nós profissionais precisamos orientar esses pais e esses responsáveis com as características, quais são os encaminhamentos, o diagnóstico, o que ele faz com esse diagnóstico, explicar que as altas habilidades é um desafio, né, obviamente, porém, eles podem também conciliar a dinâmica familiar para que esse filho também se sinta parte de um grupo social, de um grupo familiar, de um grupo escolar. Esse trabalho não é apenas familiar, ele também é da escola, porque nós também temos outros desafios para estar vencendo dentro desse ambiente escolar. Lá no nosso material foi sugerido um depoimento, né, para que vocês pudessem assistir. E como nós sempre falamos, o depoimento ele não é um prêmio, né? Lá está dizendo isso, que altas habilidades não é um prêmio, nem uma dificuldade, mas é um desafio. Altas habilidades é algo que está acima da média e em qualquer questão escolar em áreas de talentos. Como nós estamos falando de desafios e de áreas de talentos, é possível observar que a criança ou todo ser humano tem facilidade em alguma área. E não é porque nós estamos falando de altas habilidades que nós estamos detalhando um pouco melhor isso. Né? Independente das altas habilidades, o professor em sala de aula precisa conhecer o aluno e até mesmo se conhecer para ele conseguir identificar quais são essas áreas de talento. Quem tem altas habilidades não necessariamente vai ser bom ou vai obter notas, né, se for o caso, já ali no ensino fundamental, notas acima da média. Né? Então, nós precisamos ter clareza de tudo isso. Quais são esses desafios da inclusão? É exatamente a gente conseguir matricular esses alunos e tê-los na escola com uma permanência constante, né? Porque o que acontece? As altas habilidades, as pessoas que possuem altas habilidades, elas sempre estiveram na escola porque isso está dentro da nossa legislação da LDB. Então, isso é um direito e é obrigação que a escola aceite todo e qualquer aluno e que eles tenham esse acompanhamento também. Mas agora, até quando eles permanecem de fato nas nossas salas de aula e até que ponto eles fazem parte desse processo e não são apenas mais um dentro da sala de aula. Nós precisamos ter esses alunos em sala e dar conta também desse processo de aprendizagem, porque eles estão ali para aprender como outro aluno qualquer, né? Todos estão no mesmo processo e devem ser assistidos da mesma maneira. Então, vamos voltar aqui um pouquinho.
Quais são os instrumentos psicológicos e o uso disso na família e na escola? Como que nós podemos conduzir? Ao iniciar essa aula, eu disse que nós temos o papel do psicólogo, que é algo muito importante quando nós estamos falando das altas habilidades, da superdotação, porque nós vamos precisar de alguns instrumentos que a escola, o professor e a equipe pedagógica não utiliza, porque nós não temos a formação acadêmica para, e nem a nossa atuação como professor permite isso, né? Por exemplo, aplicar um VISC, aplicar outros instrumentos que são voltados para o psicólogo. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar novamente com a equipe multidisciplinar, que daí sim nós vamos esclarecer todo o processo do desenvolvimento de aprendizagem das pessoas que têm altas habilidades. Uma questão que nós devemos aí estar muito atentos, né, quando nós estamos falando dessas questões do TGD, das altas habilidades, da superdotação, é a questão das brincadeiras, né? A gente não pode deixar acontecer brincadeiras que possam frustrar essas crianças e esses alunos, não porque eles têm altas habilidades, mas qualquer brincadeira que seja feita de maneira ofensiva ou de maneira taxativa e que possa aí causar alguma atitude indevida do aluno, nós como professores devemos ter uma postura profissional e até mesmo uma atitude de conversar com esses alunos, de mostrar o que é certo, o que não é tão positivo, para que eles conheçam essa realidade. Então, as brincadeiras fora do momento, né, devem ser evitadas, até porque hoje nós temos algo muito forte e que nós temos lutado bastante aí, que é o bullying, né? Então, as pessoas que têm altas habilidades ou que têm qualquer outro transtorno, dificuldade, déficit, elas são alvo, né, maior um pouquinho aí do que os demais alunos. Então, isso a gente tem que ficar muito em cima para que essas questões não aconteçam ou que nós possamos aí minimizar, né, que essas atitudes comecem dentro das nossas salas de aula. O que nós precisamos também ter um pouco de consciência é na questão da antecipação de fases, de séries, de adaptação, de comportamento e adequações. O que a gente fala quando a professora Ana está comentando com vocês um pouquinho sobre isso? Altas habilidades, pelas características que nós temos, são questões que vão além de um QI esperado. Né? Não que isso vá mostrar num teste, num instrumento que o psicólogo vá aplicar. Eu não estou entrando nessa questão. O que eu estou dizendo é que nós temos que cuidar para quando chegar a um diagnóstico, algo do tipo, nós não queiramos antecipar fases desses alunos, né? Cada ser humano tem o seu tempo, tem o seu ritmo, e nós podemos estudar isso a todo instante na psicologia do desenvolvimento do ser humano. Né? Lá Piaget fala, Vygotsky fala, o próprio Vallon, que lida um pouco mais na questão afetiva, ele já fala para a gente que nós devemos respeitar as fases, as séries e como que é feita toda essa adaptação. Nós que estamos dentro da escola, nós sabemos que a questão da adaptação ela é muito séria. E ela é muito necessária para que não só a criança passe por esse processo, mas a família também consiga entender todas essas questões específicas do que o filho ou do que a filha precisa para ter o melhor desempenho e desenvolvimento na sua dimensão cognitiva, afetiva e social.